Olá, pessoal! Hoje o tema desse vídeo vai ser a respeito do medo novamente, porque esse assunto eu vejo que é um assunto do interesse das pessoas e muitas pessoas gostam quando eu faço vídeo a respeito desse assunto. Então, hoje eu vou falar como é que a gente deve enfrentar uma situação que nos causa medo. Já tem vídeo aqui no canal dizendo a respeito da falta de conhecimento, que é algo que fortalece o nosso medo. E realmente, quando a gente não tem conhecimento a respeito de determinada situação, é comum a gente sentir medo, porque geralmente tudo que é novo vai nos trazer um medo porque a gente não sabe o que é que a gente vai esperar daquela situação. E a nossa mente, ela gosta de lidar com coisas conhecidas. É por isso que quando a gente quer mudar de vida, muitas vezes não é tão fácil assim, porque a nossa mente, ela se acostuma com a vida que nós já levamos. Mesmo que a gente possa estar numa situação ruim, mas quando a gente quer mudar, a nossa mente, ela nos impede. Ela tenta nos deixar na zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto seja uma situação que a gente não quer mais, mas pelo menos já é algo conhecido. Ela já sabe o que esperar. Então é por isso que toda vez que a gente tenta mudar de vida, a gente sente uma certa resistência. Às vezes é aquele pensamento: ai, se isso não der certo? E se for pior? Então, muitas vezes, a gente acaba se acomodando numa situação que a gente não quer, porque a nossa própria mente já vem com esse pensamento negativo que reforça o nosso medo. Aqui no canal também já tem vídeo a respeito disso, falando que por trás de cada medo tem um pensamento negativo que reforça esse medo. Então, esse pensamento, ai, se isso for pior, e se não der certo? Já é um pensamento que já coloca dúvida em nossas mentes. E toda vez que a gente está com dúvida, a gente não toma a decisão certa, porque a dúvida sempre vai nos levar a tomar uma decisão baseada no medo. E sempre que a gente toma uma decisão baseada no medo, a gente não vai escolher da maneira certa. Às vezes a gente vai escolher algo pior, mas por causa do nosso medo, a gente não escolhe algo que possa ser melhor para nossas vidas. Então é por isso que o medo é algo que a gente deve estar enfrentando para que a nossa vida seja uma vida melhor, para que a gente consiga coisas novas em nossas vidas. Porque o medo é algo que não vai sumir das nossas vidas assim completamente. Sempre haverá situações que a gente vai sentir um pouco de medo. Agora, o que é que a gente não pode deixar? O medo nos dominar. É isso que a gente não pode deixar, o medo nos dominar. A gente precisa agir apesar do medo. Então, essa dica de você analisar o seu pensamento que está reforçando o medo é algo que a gente deve estar sempre fazendo. Toda vez que a gente sentir que o medo está aparecendo em nossas vidas, que estamos com medo de fazer algo, vamos analisar esse pensamento negativo, que muitas vezes não vai acontecer. Muitas vezes aquilo que a nossa mente está nos mostrando, está nos dizendo, é algo que não vai acontecer, que até a chance de acontecer é pouca. Então é por isso que a gente precisa analisar se realmente, será que esse pensamento é algo real? Será que isso pode acontecer? E se por acaso for algo que possa acontecer, a gente deve buscar o conhecimento de como nós podemos agir da melhor maneira possível diante daquela situação. Então, a partir do momento que a gente analisa o nosso pensamento e a gente busca o conhecimento de como agir diante daquela situação, já fica mais fácil da gente enfrentar aquela situação que nos causa medo. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de como enfrentar o medo, que é dando passos pequenos. Isso mesmo. Por que dando passos pequenos? Porque geralmente, se a gente querer enfrentar uma situação que nos causa medo, logo de primeira de vez, a gente pode não se sair bem e essa situação nos causar um trauma. Então, a situação que antes era apenas um medo pode se tornar em algo pior, pode se tornar num trauma. E geralmente um trauma já é uma coisa mais difícil de ser superada. Então, é por isso que qualquer situação que nos causa medo, que a gente queira resolver,
a gente precisa estar dando passos pequenos, passos com mais confiança. Porque se a gente querer fazer tudo de vez, muitas vezes a gente não vai ter um resultado positivo e por causa daquele resultado que não foi positivo, acabou sendo um resultado negativo, a gente não vai querer mais agir, não vai querer mais enfrentar aquele medo, não vai querer mais passar por aquela situação e então aquela situação se torna algo pior em nossas vidas. Então é por isso, gente, que nós precisamos ter cautela, sabedoria e fazendo as coisas aos poucos. Porque se cada dia a gente der um passo, que a gente acaba vencendo um pouquinho a mais aquela situação que nos causa medo, a gente já vai ganhando mais confiança. Mas se a gente querer fazer tudo de uma única vez e às vezes não estando preparado, o resultado pode ser negativo. E por causa desse resultado negativo, a gente pode querer desistir. Então é por isso que a gente precisa agir com sabedoria. Quando eu falei a respeito da live, né, que eu tinha medo de fazer live, e às vezes eu ainda não estou assim muito confortável em estar fazendo. Até o momento eu só fiz 2 lives. E geralmente eu fiz no horário da manhã e no horário da tarde, umas 4 horas da tarde. Teve poucas pessoas. Mas e por que eu fiz nesse horário? Porque, gente, se eu já não estava segura em fazer live, por que é que eu ia fazer uma live à noite para ter muitas pessoas na live e de repente eu até travar diante daquela live, diante da quantidade de pessoas? Porque teve até pessoas me falando para fazer à noite, que geralmente tem mais pessoas para estar acompanhando. Eu sei disso, mas só que eu já fiz no horário da manhã e da tarde porque eu não queria muitas pessoas presentes, porque se era algo que eu ainda estava com medo, não sabia como ia ser, então o melhor era eu começar com poucas pessoas me assistindo. E graças a Deus que as lives foram bem e isso também me ajudou a continuar com a live. Deu tempo eu falar o assunto que eu queria, deu tempo interagir com as pessoas, mas se eu já fosse fazendo a live logo no horário da noite e de repente visse muitas pessoas, eu não sei como era, se eu ia me sair bem, se eu ia continuar, ou se isso poderia até me trazer um certo trauma. Então, por isso que eu fiz nesse horário, porque é algo que eu ainda estou trabalhando em mim. Então, a gente também precisa ter essa sabedoria. Se você está trabalhando ainda em determinada situação que você não se sente confiante, então você não queira fazer logo algo que está muito distante do seu alcance. Comece com coisas pequenas, porque se cada dia você fizer algo pequeno, mas que vai lhe aproximar do seu objetivo, você vai conseguir. Mas se a gente querer fazer tudo de vez, o resultado pode ser negativo. Então é por isso, gente, que a gente deve enfrentar os nossos medos, sim, mas com sabedoria, buscando conhecimento, buscando fazer as coisas aos poucos para ganhar mais confiança. É a mesma coisa a pessoa que tem medo de dirigir. Não adianta a pessoa apenas ouvir um vídeo, até motivando a dirigir, e a pessoa sair, pegar um carro e ir para uma avenida movimentada sem ter experiência. Provavelmente ela pode até causar um acidente e criar um trauma e não querer mais dirigir. Então, assim, a pessoa tem que começar aos poucos, em bairros tranquilos, ambiente tranquilo, que possa passar mais segurança para ela. E tanto para dirigir, ou seja, qual for a área das nossas vidas que a gente está enfrentando medo, a gente precisa fazer essa análise. Como é que eu posso estar começando aos poucos para vencer esse medo? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer no dia de hoje que vai me ajudar a vencer esse medo? Então é assim que a gente deve agir, dando passos pequenos. Porque muitas vezes quem quer fazer tudo de uma única vez, o resultado não é positivo. Por quê? Porque tudo precisa de uma preparação. Às vezes a pessoa ainda não está preparada e de repente ela pode ter um resultado negativo, como eu já disse, do trauma, né? E aquela situação acabar sendo uma situação traumática para a vida dela. E por causa disso, ela talvez possa não querer mais tentar superar aquele medo. Então, é por isso que é importante a gente agir, mas com sabedoria, dando passos pequenos até a gente conseguir o nosso objetivo. Porque geralmente quem quer fazer tudo de uma única vez não tem resultado positivo.
às vezes fracassa porque a pessoa não tem todo o preparo que aquela situação requer. Mas se a gente começar a se preparar cada dia, a gente se prepara um pouco mais, provavelmente o resultado será algo positivo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você em algo. E você que está acompanhando esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. E deixe um comentário também nesse vídeo para eu saber se esse vídeo fez sentido para você. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.